Ok, estamos de volta com a última parte do programa. Para fechar o assunto futebol relacionado ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians só assistiu ontem a rodada. Ficou de molho aí, mas viu o São Paulo encostar. Agora são apenas 3 pontos. O Leandro Castan do Corinthians falou isso sobre esse momento do Timão, que é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Eu espero que o Avaí queira jogar futebol, né? Porque eu acho que a gente entende o respeito que as equipes estão tendo pelo Corinthians e vir e jogar atrás. Mas eu acho que vir e ficar caindo no chão, cada vez que cai um jogador, 3, 4 minutos para começar o jogo, aí é complicado. Eu acho que não cabe a mim a dizer isso, mas fica difícil assim, né? Então eu espero que o pessoal que vem aqui jogar com a gente, ou quando a gente for jogar fora de casa, que eles respeitem a gente, quer ficar na retranca, fica, mas eu acho que tem que jogar o futebol, né? Porque eu realmente saí muito irritado, falei com o árbitro. Cada vez que o Fábio pegava a bola, era 8, 10 segundos que ele ficava com a bola na mão. Caía um jogador, era 2, 3 minutos. Então, acaba irritando mesmo. Mas espero que a gente possa estar saindo na frente do placar para não estar acontecendo isso novamente. Legal. João Arruda, outros assuntos que chamaram a atenção ontem foram 2 assuntos relacionados à CBF ou à FIFA, né? Primeiro que havia uma conversa possível da Copa não ser em julho. Até porque aquela história, o jogador de futebol europeu está no final de temporada e tal, mas ficou definido que a Copa vai ser mesmo de junho e julho aqui no Brasil, é isso? É isso mesmo, vai ser nesses meses mesmo, né? Na verdade, até um outro papo também de uma outra Copa que poderia ser alterada, que era a Copa do Catar. Eles pensavam em fazer a Copa no final do ano, porque nessa época, no caso meio de ano, lá no Catar faz muito calor. Mas lá também lá como no Brasil, também vai ser em junho e julho. Inclusive já foram dito as datas, né? A abertura da Copa no Brasil vai ser dia 12 de junho e a final marcada para o dia 13 de julho. Só não foram definidos os locais ainda. E lembrando que nesse final de semana vai ter o sorteio, né? Das eliminatórias para a Copa de 2014, sorteio dos grupos aí pelo mundo, das eliminatórias, para poder ver quais serão as primeiras partidas, né? Porque vai ser sábado no Rio, né? Sábado no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. E é que muitas pessoas acabam não levando muito em consideração, mas a Copa do Mundo começa já nas eliminatórias, né? A Copa do Mundo no Brasil, no caso, é a fase final, quando tem as 32 seleções para poder ver qual será a melhor seleção do mundo. A Copa do Mundo começa já a partir do segundo semestre desse ano 2010. E ontem aconteceram uma série de manifestações virtuais na internet contra o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E está marcado para sábado uma manifestação física no Rio de Janeiro. O protesto é organizado pela Frente Nacional de Torcedores, a FNT, entidade fundada no fim do ano passado para lutar pelos direitos dos torcedores. Joe. É uma campanha que saiu no Twitter, né, com o hashtag o Jogo da Velha, escrito fora Ricardo Teixeira. O Twitter que eu acho que é uma ferramenta muito fácil de se manifestar. E aí, por isso, esse tópico, podemos dizer assim, do Ricardo Teixeira foi um dos mais tuitados, escritos no mundo todo. Digamos que é um modo legal aí, de fazer justiça, né? E agora vamos ter também essa manifestação física para poder ver se o Ricardo Teixeira sai aí da CBF, que já está há muito tempo lá. Inclusive, em 2002 até tinha uma manifestação muito forte, mas o Brasil foi campeão da Copa do Mundo e aí esqueceram tudo. E agora que o Brasil perdeu 2 Copas, voltam à tona as acusações ao Ricardo Teixeira. Tá certo, é verdade. Quando tá ganhando, né, tá tudo certo. Agora, que não deveria ser assim, mas infelizmente é assim no futebol brasileiro. No futebol internacional, tivemos o final de um torneio ontem, o Internacional. Futebol internacional, o Internacional participou desse torneio e conseguiu o 3º lugar, foi isso? Exatamente, ontem foi as finais do torneio de um dos patrocinadores do Bayern de Munique, né, a Audi Cup, e o Inter enfrentou o Milan, né, na decisão do 3º lugar, acabou terminando em 2-2, o Leandro Damião fez mais um gol lá no campeonato e com certeza a imprensa europeia vai ficar um pouco mais de olho no atacante do Internacional, e tinha torcedores do Inter lá no estádio do Bayern de Munique, né, terminou nos pênaltis, o goleiro Renan, que jogou essa partida, acabou pegando 2 cobranças, inclusive o Milan errou 4 cobranças e o Renan acabou pegando uma das 4, que foi do goleiro do atacante Cassano. E aí o Inter terminou como 3º colocado do campeonato, o Milan terminou em 4º. Depois tivemos a grande final entre Bayern de Munique e Barcelona, e o Barcelona conseguiu ser campeão, com 2 gols marcados pelo brasileiro Thiago Alcântara, que é filho do ex-jogador Mazinho da seleção brasileira. Terminou o Barcelona em 1º, o Bayern de Munique, o dono da casa, em 2º, o Inter de Porto Alegre em 3º e o Milan em 4º desse torneio amistoso. Ok, a gente percebe aqui que, por falar em futebol europeu, que a janela está aberta para negociações, mas que não tivemos nenhuma grande novidade. Janela bem discreta, gastos comedidos e contratações pouco relevantes na Europa. O Agüero foi para o City.
O Agüero, depois de muitos anos no Atlético de Madrid, conseguiu aí ser negociado com o clube, né? O Agüero e o Forlan, que era uma das poucas estrelas que estavam lá. O Forlan continua, mas o Agüero vai jogar agora no Manchester City, que depois que conseguiu aí ter aí um grande investidor, agora monta um time muito forte. O Manchester City, que vai disputar esse ano na Liga dos Campeões da Europa, vem aí com grandes reforços. Um deles é o Agüero. Outro reforço que também está como destaque é o chileno Alexis Sánchez, que era da Udinese, que agora é jogador do Barcelona. E aí os reforços são poucos aí os que... porque a Europa passa por uma crise também financeira, e aí os clubes só os que têm bastante dinheiro mesmo que acabam gastando. O Manchester City é um deles, o Chelsea também é outro, mas por enquanto nós tivemos grandes negociações. E na Europa também continuam os torneios amistosos, né? Continuam as finais de Supercopa, que nem ontem na França tivemos aí um outro grande jogo, um outro 5-4 na rodada de ontem, a final da Supercopa da França, entre o Lille e o Olympique Marseille, que o Olympique acabou fazendo 5-4 no finalzinho, um pênalti que foi marcado erradamente, terminou 5-4, fazendo aí o Olympique ser campeão da Supercopa da França. A Europa vai começando a mexer os pauzinhos para poder voltar à sua temporada, com negociações, com amistosos e também com Supercopas por aí. Uma última informação, falando do esporte nacional, o time volta ao Rio de Janeiro, voleibol. Depois de muito tempo, 14 anos, o Rio vai ter um time de vôlei na Superliga, João. Tem no feminino, mas não tem no masculino. Exatamente. Hoje teremos a estreia do RJX, que é um time aí de voleibol masculino, com investimento aí do Ike Batista, que é um dos empresários mais ricos do mundo. Fez com que o Rio de Janeiro voltasse, depois de 14 anos, a ter um time de voleibol masculino. Ele vai fazer um amistoso hoje contra a equipe do Florianópolis, jogando no estádio do Maracanãzinho. Tem muitos destaques nesse time do Rio de Janeiro, jogadores de seleção brasileira, como o próprio Lucão, Marlos, Dante. Lucão, Dante, Theo, um time renomado, hein? É um time muito forte, né? O Rio de Janeiro entrando com tudo aí no cenário do esporte, mais uma vez brasileiro, né? Assim como nós comentamos ontem que o Rio de Janeiro vai ter um time de basquete, agora teremos também o voleibol masculino sendo representado. Maravilha, Gil. Show de bola. Vamos ficando por aqui hoje. Amanhã a gente volta para falar da rodada completa do final de semana do Campeonato Brasileiro e as outras informações pelo mundo afora, mundo da bola, pelo mundo de todos os esportes, para você que está ligado na RVC, beleza? Beleza, amanhã tem mais aqui na RVC Internacional. Tá certo, e no final de semana tem a resenha esportiva. Um abraço a você e voltamos amanhã.